Vamos lá para análise macro. Bom, já começando bem agitado a semana, com Petrobras anunciando que realmente vai distribuir 50% daqueles dividendos extraordinários que tinham sido retidos, e também nós temos aí uma expectativa não tão boa, que são 70 bilhões a mais de gastos no governo aí, que está tramitando lá dentro do legislativo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. E também nós temos aí a semana do PIB americano, que vai sair na quinta-feira, além da inflação que o Banco Central Americano mais gosta de olhar, que é o PCE, que vai sair na sexta. E tudo isso ainda vai ser alimentado nessa semana com balanços aí das Big Techs, das grandes empresas lá fora, e também balanços das nossas empresas aqui, né? Mas já começando pelo cenário aí que mais vai fazer impacto para a nossa bolsa aqui no dia de hoje, é a decisão da Petrobras de sim distribuir aí 50% daqueles dividendos extraordinários, né? É um valor extremamente alto, era 40 e poucos bilhões de reais que tinham sido retidos, e 50% disso vai ser distribuído. Inclusive o Prats, que é o presidente da Petrobras, ele veio a público dizer que essa foi a decisão mais acertada a ser tomada, né? Agora isso vai para a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que aí sim é tomada a decisão final lá, passou por ali, aí ótimo, vai ser distribuído 50% daqueles dividendos bilionários lá, né? Então a gente tem isso como uma precificação positiva para as ações da Petrobras hoje, só que lembrando, essa não é uma notícia quente absoluta, porque já vinha na semana passada essa esperança sendo muito ventilada no mercado e as ações já estavam subindo aí na maior parte dos dias da semana passada. Agora, as ADRs da Petrobras aqui, elas estão relativamente neutras nessa madrugada, levemente positivas. Então, nada muito extraordinário, mas é sim positivo aí pensando nas ações da empresa para hoje, né? E também, como eu comentei, nós temos aí um cenário aqui no Brasil que não é positivo, né? Vamos dizer assim, né? Porque quando envolvem gastos do governo no momento que a gente está tendo uma preocupação com as contas públicas, tudo que aumentar esse risco de mais gastos vai ser visto como negativo pelo mercado, e aparentemente aí tem 70 bilhões tramitando aí de novos gastos entre várias medidas, tramitando lá no legislativo, que é o pé atrás que a gente tem que ter aqui com o cenário brasileiro. Por mais que o mundo, nessa madrugada, as bolsas estão mais para um cenário positivo, mas o cenário da política brasileira pode atrapalhar um pouco a nossa bolsa aqui e a cotação do nosso dólar, que, inclusive, na sexta-feira, eles se animaram novamente, né? Deu uma respirada, muito por conta também de que aquele conflito lá no Oriente Médio deu uma acalmada, e isso ajudou o mundo inteiro e refletiu aqui para o Brasil também. Mas aqui no Brasil a gente está vivendo aí um cenário meio conturbado interno, que está fazendo com que a nossa precificação muitas vezes acaba sendo diferente do resto do mundo, principalmente quando nós temos um cenário muito positivo lá fora e aqui não estava refletindo tão positivamente assim. E além de tudo, nós temos ainda um risco aí de corte naqueles vetos que tinham sido feitos sobre as emendas à comissão. Você lembra daqueles orçamento secreto, que era do antigo governo, e daí agora passou para esse governo com o nome de emendas à comissão? Então tem 5,6 bi que tinham sido vetados pelo governo, agora tem o risco de cair esses vetos e esse gasto a mais ocorrer, né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre preocupado com o cenário interno, que isso tudo afeta na nossa bolsa e no nosso dólar aqui, quando tem algo realmente concreto, né? Então, isso tudo são riscos que podem afetar o nosso cenário hoje, mas a maior parte do mundo está ajudando sim aí para um cenário positivo para hoje. Lembrando que essa aqui é uma das principais semanas, porque nós vamos ter agora nos Estados Unidos, na quinta-feira vai ter o PIB do primeiro trimestre lá, um dado extremamente importante que vai sair na quinta-feira. E na sexta já tem aí a divulgação do PCE, que é um dado de inflação, e é o principal dado de inflação lá para o Banco Central Americano, que mais ele observa, que vai fazer preço no mercado também. Então, assim, esses dois dados são extremamente importantes,
Além de tudo, nós temos aí muitos balanços de empresas, não só americanas, aqui no Brasil também vai ter, só que as Big Techs americanas, essas sim vão fazer preço no mercado, né? Lembrando que a gente tem um fato ainda bem interessante, que é o seguinte, as sete magníficas que chamam, quando a gente se fala lá das Big Techs americanas, são Amazon, Microsoft, Apple, essas assim são gigantescas, a Nvidia que entrou, a Tesla. Então assim, ó, essas sete magníficas, elas têm uma projeção aí de apresentar um lucro 38% maior do que o período anterior. Só que as outras todas do S&P têm aí uma probabilidade de apresentar lucros menores do que o período anterior. Então, assim, para vocês verem como está concentrado nessas Big Techs aí, todo o otimismo da questão das empresas americanas, né? Então, está concentrado em uma faixa muito pequena de ações, o que vai dar mais atenção ainda para o balanço dessas empresas em específico, e algumas vão sair essa semana e eu vou avisando cada dia quando nós tivermos. Mas num contexto geral, o cenário global vai ficar de olho nisso. Só que nós temos ainda o conflito lá no Oriente Médio, que agora deu uma aliviada geral, tanto é que o ouro está caindo bem, petróleo já voltou praticamente quase todo o preço, e tudo isso vai se acalmando e dando um alívio para as bolsas, né? Porque lembra, quando tem conflito, quando tem coisas, as bolsas caem, os ativos de segurança sobem. Então, o conflito se acalmando no mundo ajuda as bolsas do mundo inteiro. E na Ásia nós temos aí as bolsas que fecharam mistas, mas a bolsa do Japão deu uma recuperada boa aí, subiu aí quase 1% hoje nessa madrugada, e também lá a gente vai ter uma esperança muito grande da divulgação aí do dado da decisão de política monetária do BOJ, que é o Banco Central japonês, que vai acontecer essa semana também. Então, semana bem movimentada. Além de tudo, a China manteve suas taxas de juros inalteradas nessa madrugada ali. A maior parte das bolsas chinesas ainda permaneceu num cenário negativo, só que a bolsa de Hang Seng, que fica lá em Hong Kong, fechou bem positiva, né? Então, o cenário da Ásia está refletindo misto para a gente aqui no Brasil. Tanto é que o minério de ferro fechou neutro, bem neutro mesmo, então não vai ter nenhuma precificação aí mais forte aqui para o Brasil hoje, né? E a Europa está num cenário positivo nessa madrugada. Então, assim, pegando um contexto geral, macro, nós temos sim um cenário ainda positivo nessa abertura da nossa bolsa aqui, com bolsa para cima e dólar para baixo, só que a gente tem que lembrar que o cenário interno aqui, o cenário da política, cada hora que surgir alguma informação nova sobre aqueles possíveis novos gastos, vai refletir sim aqui nas nossas ações e, consequentemente, puxar a bolsa aí para o sentido que a notícia que trouxer, né? Se for muito positiva ou muito negativa, vai ter reflexo para a nossa bolsa. Mas o contexto geral é sim abertura de alta para a bolsa e queda para o dólar hoje. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!